Olá, boa noite. Geralmente nesse horário eu estou aqui com a Renata Conserva e com a Fernanda Conserva. Hoje elas estão meio gripadinhas, aí eu falei, deixa eu bater um papo aqui sobre os óleos essenciais e as crianças. A Ana Laura vai estar aqui com a gente. A Ana tem 2 filhos, um bebezinho de acho que nem um mês, então vai ser uma alegria tê-la aqui por uns minutinhos para falar um pouquinho da experiência dela com os óleos e as crianças dela. E é isso, sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhar aqui algumas informações sobre os óleos e as crianças. Enquanto a Ana não chega, eu já vou começar. Vou falar um pouco aqui em casa. Eu tenho um filho de 11 anos, vai fazer 11 agora, em março, está no espectro autista, e eu tenho a Rosa, de 6 anos. Então, os óleos são bem usados aqui em casa, há uns 2 anos mais ou menos. Para o meu filho, óleos mais específicos para a parte neurológica, ajudou ele em várias questões, como a regulação do intestino dele, ele sentar e fazer um cocô no vaso diariamente, a organização dele, a atenção, a tentativa de comunicação. A gente e os terapeutas, nós vimos nele várias melhoras com o uso dos óleos, nessa questão tanto emocional, né, como física, de funcionamento fisiológico dele. Para dormir também, ele sempre foi muito agitado, então a gente sempre usou com ele um conjunto de óleos. E aqui hoje eu vou estar falando um pouquinho da minha experiência, e a Ana também, né, sobre quais óleos a gente usa, quais as crianças mais usam, e a função de cada óleo que você pode utilizar nas crianças com toda a segurança. A do Terra tem alguns óleos que são próprios para as crianças, como o Kit Kit. Então, tem alguns olhinhos que já vêm assim, numa diluição certa para a criança. Eu vou estar falando aqui um pouquinho deles. Então, isso aqui, a minha menina de 6 anos mesmo, ela pega, ela ama o Calmer, por exemplo. O Calmer é um mix calmante. Então, na hora de dormir, ela mesmo passa no punho, aqui na nuca, atrás das orelhas, na sola dos pés. Eu faço uma massagenzinha na coluna dela, passo o Rolon algumas vezes, e é um óleo que pode estar ao alcance das crianças, para elas já terem eles já entrarem nesse universo dos óleos essenciais, se beneficiarem com os óleos, né, que são muitos os benefícios. Ana, você está aí? Ei, tudo bem? Boa noite. Boa Desculpa noite. o atraso, gente, mas eu tô com o nenenzinho e aí tava socorrendo ele, pondo ele para dormir primeiro. Não. Aí, até aproveitando que como a live é sobre crianças, né, Vê? Vou aproveitar para poder contar um pouquinho rapidinho a rotina daqui de casa, porque eu tenho um de 4,5 e um de 20 dias. Então, como é que a gente está fazendo o uso dos olhos para dar um suporte, né, nesse momento? Porque sempre chega muita dúvida para a gente, né, ver assim, como dar suporte para o neném? E às vezes a gente fica focado em querer dar suporte para o neném, e esquece que a gente pode dar suporte para a família inteira, né? Nessa chegada, nessa reorganização familiar. Então, assim, no Caio, que é o de 20 dias, eu estou usando só lavanda, né? Eu não acho que lavanda é o óleo que a gente pode beneficiar para o neném desde o início da vida, na própria gestação materna, né? A gente usar ele, fazer massagens com ele. Então, no Caio, antes do banho, todos os dias eu faço Xantala, e aí no óleo de massagem dele eu uso uma gotinha de lavanda na hora de fazer a Xantala, que é uma massagem ayurvédica, né, e que ajuda
a formar tônus muscular, a relaxar o bebê antes dele ir para o banho. E também tem um macetezinho para a gente poder colocar o óleo essencial na banheira sem volatizar tão rápido, que é pegar o leite materno, colocar numa colherzinha e colocar uma gotinha de óleo essencial de lavanda no banho. Então, também tenho feito isso, que aí tô fazendo banho de balde, né, no furô com o Caio, e aí ele fica super relaxado, tá ajudando muito no processo de cólica dele. Então, o óleo de lavanda, ele atua em diversas fontes, né, tanto na ligação materna, minha e dele, porque ele é o óleo representativo do materno, é o óleo que mais representa o materno, é a lavanda, e também nessa questão de poder acalmar, me acalmar, acalmar ele, para poder tornar um momento super agradável o banho, né? E aí, fora isso, né, eu falei com vocês no início que eu tenho um menininho de 4 anos e meio, que está também nesse processo aí de receber um irmãozinho em casa. Então, com o Yuri, eu estou usando no difusor a laranja com a camomila romana. Por quê? Porque a camomila romana é um óleo que a gente trabalha a criança, né? Junto com o Aidorage, que também trabalha a criança. Só que o Aidorage, enquanto ele vai trabalhar a digestão das emoções, né? Esse movimento da criança entender o que está acontecendo na casa, interagir com o que está acontecendo, a camomila romana ajuda a trabalhar a fala. Então, a criança poder verbalizar as dificuldades, as alegrias que ela está encontrando nesse momento. Então, eu tenho colocado no difusor à noite, né, no quartinho do Yuri, esses dois conjuntos. O dia que eu percebo que ele está mais agitado, eu coloco junto a lavanda, nesse difusor mesmo, porque aqui em casa não fico sem ele. Principalmente porque ele se tornou o abajur também, né, do quarto. Então, assim, super une o último ao agradável. Eu sempre indico esse para as mães que me perguntam qual que eu ponho no quarto do meu filho, porque eu acho que essa função de iluminação que ele tem é uma iluminação que não atrapalha no sono da criança, né? E tem certas idades, né, Vê, que não tem jeito, a criança pede uma luz no quarto, né? Ela começa a vir com alguns sonos, com alguns pesadelos, alguns meses de bicho-papão. E é Então, útil tem também, você período que precisa entrar no quarto, sei lá, né, para uma troca de fralda, você que está nessa fase agora, ou a criança teve um sonho, mesmo que a luz fique desligada, você tem acesso a entrar no quarto ali, acender uma luzinha indireta, né, fora o benefício ali, que aqui eu gosto de colocar a laranja com a lavanda, né, como a Ana falou, a laranja é um óleo que as crianças adoram, e que tem esse trabalho aí com alegria, Ô, ao mesmo Vê, tempo eu com vou te acalmar. interromper, que o Caio tá chorando. Ah, Gente, ó, assim, então, muito obrigada. além do Caio e do Yuri, lembrem que a gente pode usar a nosso favor para que a gente consiga também relaxar, fazer uma automassagem, cuidar do emocional da mãe, que está precisando muito nesse perpério, e ajudar também no resto do sono da família, né? Então, difusor, massagem, ela serve para todo mundo, tá? Muito obrigada, Beijinho, Ana. deixa eu ir. Beijo. Tchau, tchau. Maravilhosa. Tá lá com o bebezinho. Eu falei, entra lá um pouquinho para falar da sua experiência, né? Que é tão rica, né? A experiência dela. Então, é isso. No dia a dia, você tendo os olhos, a gente passa introduzindo a família inteira. Nessa fase, igual ela falou, muita gente fica preocupada. O que eu posso usar para o bebê? A gente recomenda mais a lavanda, numa diluição correta. Aí a gente pega um vidrinho vazio, assim, eu etiqueto e coloco ali na diluição para o bebê, né? Para a diluição correta, a gente ensina, né? Para criança pequena, para o bebê, né, a diluição certinha para ficar prontinho ali, você pegar, fazer uma massagem ali na barriguinha, nas costas, ter todo esse contato com a criança. A criança cresce um pouquinho mais, vem a dentição, a camomila romana é ótima para essa fase, ela é super segura, dá para sujar o dedinho assim, passar na gengivinha para trazer um alívio.
A criança já pequena, já vem essa questão do sono, né? Então, da criança e do resto da casa, do irmãozinho com o neném chorando. Então, a lavanda, ter um difusor para ajudar ali a criança, né, nessa fase. Usar, no caso, o Calmer nessa fase também é muito bom. Ou para crianças de todas as idades, aqui eu uso nos meus dois. Como eu falei, é o predileto da minha filha, ela não dorme sem, ela fala, mãe, é minha massaginha. Ela mesmo pega, passa assim nos pontos, ela vira as costas, eu passo algumas vezes na coluna dela e faço massagem, e, e melhorou muito a qualidade de sono dela, e do meu filho também. Outros óleos que as crianças podem se beneficiar. Nessa época agora, de volta às aulas, né? A gente viveu aí essa confusão de aula online, aula presencial. Eu acho que o Tinker é um dos mix também que super importante se ter, para passar na criança antes dela ir para a escola, ou quando ela estiver em casa estudando, para ela centrar mais, para ela, né, ter mais um foco, uma atenção, uma concentração, ajudar a criança nesse processo, a criança e o adolescente. O kit vem com esses mosquetões que pode pôr na mochila, levar para a escola. Os adolescentes você já não precisa pôr isso. Consegue se comprar o kit todo, consegue comprar ele individualmente. Recente eu comprei o Tamer, que o Kit Kids da Terra mudou, e agora tem o Tamer, que é um novo óleo integrante aí para a saúde digestiva da criança. Então, antes de viajar, ou a criança está com desconforto, ou está com um mal-estar ali ligado ao digestivo, a própria criança comunica, ou ela pode ter depois o hábito de saber onde está, ela identifica pelas cores dos mosquetões, ou a minha de 6 fala sempre, ai mãe, minha barriguinha não tá legal, cadê aquele olhinho? Ou ela fala, minha gargantinha não tá legal, cadê aquele olhinho? Tem um rolãozinho desse que a gente pode passar também assim na garganta. Ela já tem um tempo que ela usa, ela prefere o Zengest em cápsula. Então, tanto meu filho de 9 quanto ela pontualmente usa cápsulas. Então, eu vou aproximar aqui só para mostrar. Isso não é o habitual, é mais adulto que usa cápsula, mas em alguns pontos pontuais, alguns óleos a criança não consegue tomar, então usa-se uma cápsula. E a maioria dos casos a gente indica sempre aromático, né, um difusor, ou a criança passar em algumas partes assim e ela cheirar, né, na palma da mão a gente evita para não ter contato com os olhos, né? Se a criança está com uma dor de cabeça, por exemplo, existe um olhinho que a gente, desse do kit, que é o Rescue, que a gente pode passar nas têmporas, ou está com alguma outra dor, também é indicado. Eu vou até... Ingestão a partir de quantos anos? Uma pessoa perguntou aqui. Isso depende. Eu prefiro, quando é por ingestão, ver com um aromaterapeuta. Aqui em casa a gente viu e foi pontos, assim, foi mais pontual, do mais, é mais tópico mesmo. Massagem eu acho que é o mais indicado. Igual eu te falei, eu comecei aqui com meu filho, mas a gente fez uma consulta na época, no início. Hoje eu, né, estou me formando como aromaterapeuta, mas bem no início a gente procurou um profissional para dar uma orientação, um direcionamento de como lidar com o autismo e a aromaterapia. Então, alguns são tópicos, alguns são por ingestão e alguns eu coloco no difusor todas as noites. É um conjunto de fatores. Diferente de remédio, né, os óleos essenciais, eles são absorvidos pela pele, então eles são absorvidos muito bem e a maioria dos casos não precisa realmente ingerir. Criança a gente procura evitar. Estou citando aqui que existe a possibilidade em casos pontuais. Eu vou até compartilhar aqui uma tela para falar de algumas outras questões. Aqui, ó. No Kit Kids mesmo, alguns óleos eu uso do Kit Kids, alguns eu uso o que eu uso para os adultos aqui em casa mesmo.
por exemplo, está com uma dor, um desconforto, né? Eu gosto muito do Rescue, ele não está aqui, alguns olhos os meus meninos sumiram com eles e com a minha bolsinha. Então, minha filha reclama de dor de crescimento. Ai, mãe, acho que é dor de crescimento. Está com dor no joelhinho, deu um mau jeito, caiu, eu passo o Rescue nela, que traz um conforto físico mesmo para a criança. E emocional. Todos esses óleos é um conjunto de conforto físico e conforto emocional. Tem um que chama Brave, ele equivale mais ou menos ao Motivate. Ele é para dar coragem, para dar ânimo, para colocar a criança para cima. Às vezes a criança está meio desanimada, está naquelas fases, ou adolescente, né, muito comum, está meio apático, meio parado, para colocar essa criança, né, mais ativa, mais animada, mais para cima mesmo. O Calmer, como eu comentei, ele é calmante, e ele também, não só para dormir, se uma criança é muito ansiosa, muito agitada, é um óleo aí também que vai ser um aliado para dar uma sossegada na criança. O Rescue, como eu comentei, para dor. O Stead é um para equilíbrio, é um que eu amo ele também, uso muito nas crianças aqui, quando rola assim um desconforto, né, um desconforto assim deles estarem meio agitados, meio... Eu falo assim, tem criança que está vivendo aquela fase assim de birra, né, às vezes, e é um óleo muito bom. Quando a criança, você vê que está nervosinha nessa parte aí da nossa quarentena sem fim, né, muita restrição de convívio social, então eu acho que é muito, muito, muito legal. Tem o Stronger também, que ele equivale mais ou menos ao On Guard, que ele é um mix de proteção, um mix que vai ajudar aí, nessa fase de gripes, alergias, resfriados e várias ites. Eu gosto de usar ele tanto para prevenção, quando tem uma irritação na garganta, ou para ajudar na recuperação de né, de um acometimento aí sazonal desses aí. Então, para fortalecer a imunidade, eu gosto de passar no pezinho quando eles vão dormir, ou durante o dia eu faço uma massagem na coluna. Gosto muito também, para essa fase, o Brief, quando a criança está com algum desconforto respiratório, passar aqui no pescocinho, nessa região aqui, passar na sola dos pés também, no peito, nas costas. Esses rolons assim também já vêm diluídos, então já vem próprio para passar na pele, a criança vai estar ali absorvendo, né, respirando, e tanto sendo absorvido pela pele, quanto ela inalando as propriedades do óleo. Para atenção, eu já falei também, né, que é o Tinker, eu gosto muito dele, ele equivale ao Intune, que é um para adulto. Antes do Intune chegar, a gente adulto também usava muito o Tinker, normalmente. As diluições que eu comentei, a gente depois, se alguém aqui ainda não conhece os óleos, me procure. Quem conhece óleos e ainda não tem acesso a essas tabelinhas, eu posso passar, tá? E aí aqui a gente dá toda uma orientação de qual diluição para qual idade e como fazer isso num vidrinho vazio. Outra coisa que eu gosto muito, e para as crianças funciona muito bem, tanto para as crianças quanto o adulto, é quando tem... deixa eu tirar um som aqui. É quando a criança está também, né, resfriada, é a gente fazer o flu. Como eu falei, eu pego um vidrinho vazio e coloco nesse vidrinho, para a criança, são 2 gotas de cada. Você coloca 2 gotas de frankincense, 2 gotas do lemon, 2 gotas do On Guard, 2 gotas do orégano, 2 gotas da melaleuca. E usa ali 2, 3 vezes ao dia, quando a criança estiver mais resfriada, vai dar um suporte
Esses óleos são ricos em propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antivirais, antifúngicas e até propriedades antibióticas, como o orégano. Então, vai dar um super suporte para a recuperação aí do sistema imunológico. Então, recomendo. No difusor, há uma infinita gama de combinações que a gente pode fazer, né? No quarto, lógico, um quarto, se pergunta muito, no bebê já pode usar? Em criança pequena, antes de 2 anos, manter bem distante, colocar ali uma gotinha ou 2. Se o quarto é muito grande, deixar num cantinho longe, não deixar do lado do berço. Se a criança chorar ou ficar irritada, em vez de fazer o efeito, né, de dormir, né, ou seja, mais não significa que a criança, né, vai ter mais efeito. Então, às vezes conheço pessoas, eu aqui em casa mesmo, comecei colocando no corredor primeiro, para a criança acostumar e depois eu colocar o óleo dentro de casa. Então, assim, é um universo maravilhoso, são vários recursos. Eu gosto também de fazer para o meu menino, colocar aqui frankincense, copaíba, DDR, que são óleos de atuação neurológica, e fazer massagem nele algumas vezes por dia. O meu menino, como eu comentei, está no espectro autista. Às vezes, se eu não encontro o Rolon, eu pego uma gotinha, por exemplo, do Balance, pingo na minha mão, pego o óleo de coco, coloco algumas gotas, espalho ali, passo em mim primeiro e depois passo nas crianças, ali se eu estou precisando de algum, né, que os ânimos se acalmem na casa. Minha filha de 6, ela já comunica as necessidades quando a garganta dela está arranhando. Eu pego a melaleuca, ela fala, mãe, cadê aquele olhinho? Eu pego a melaleuca, não trouxe aqui, põe um pouquinho de água, e ela faz gargarejo, ela já conhece, já consegue fazer, e depois ela cospe. E eu passo também com óleo de coco a melaleuca, faço uma massagem no pescocinho dela. No outro dia ela acorda, a garganta não está arranhando mais. Costuma ser assim, uma vez só, realmente. A magia dos óleos é a gente não precisar esperar o famoso 3 dias para ver o que vai acontecer. Vamos esperar 3 dias para ver se é virose, o que é. A gente já ataca no primeiro espirro, já pega um brief, garganta arranhou, pega a melaleuca, usa o frankincense também para potencializar os óleos, essas misturas. A criança machucou, passa no machucado ali o óleo, alguns óleos como a própria lavanda, a melaleuca, ou alguns óleos do Kit Kids, como o Stead, que é para dor, Stead, que é para equilíbrio emocional, e esqueci o nome agora do outro, que é para dor, acho que o Stronger, se eu não me engano, esqueci agora. E então você tem recursos ali naturais, né, em vez de, sei lá, esperar piorar, esperar uma infecção crescer, uma virose crescer. Então são recursos maravilhosos que a gente tem. Usem. Se tiverem dúvida, procure um profissional que vai te orientar nas diluições corretas para se fazer, para a criança estar ali abraçada e criar esse hábito saudável para, né, levar para a vida, menos colocando para dentro, menos medicação. A gente, né, tem uma cultura de automedicar e a gente ter mais saúde física e emocional. Manter as crianças mais saudáveis. A gente se manter mais saudável. Essa é o grande poder, eu acho, dos olhos. E quando também você precisa, né, cuidar pontualmente de um problema de saúde, ter acesso aos olhos ali, ter essa farmacinha natural à mão para dar esse suporte. E é isso, eu vou interromper aqui a gravação, vou deixar aberto para dúvidas e fiquem à vontade para perguntar.